Então, a gente vai dar sequência agora ao conteúdo que a gente estava vendo, então, na aula anterior de ciências, que eram os alimentos e os seus nutrientes. Na anterior a essa ainda, a gente tinha visto a questão do, da, tabela, da tabela alimentar. E nesta última semana eu estava em contato com a nutricionista no programa de pós-graduação que eu estou fazendo em Ciência e Tecnologia Ambiental na Univale. Ela faz o mestrado, eu faço doutorado. E aí a Liliane, né? Ela é nutricionista. Ela aceitou um convite meu de gravar um vídeo pra gente, né? E aí ela faz uma ressalva aí a respeito da nossa pirâmide alimentar. Ela diz que atualmente, né, já atualizando um pouco o nosso conteúdo, atualmente a pirâmide não é mais tão usada, né, e é usado mais o guia alimentar para a população brasileira, que eu vou só mostrar o documento aqui no próximo slide para vocês. Então, a gente vai trabalhar nessa aula com um guia alimentar para a população brasileira. O documento na íntegra ele pode ser acessado através desse link que está aqui sendo projetado para vocês. A leitura dele, né? Essa aqui é a carinha do guia, né? Alimentar. É um documento do Ministério da Saúde. Esse documento, essa leitura ela não é obrigatória por vocês, né? Mas o documento ele pode ser utilizado para resolver a questão 2, né? Ou exercício 2, que vai ser deixado aqui. Então, o principal vídeo que vocês têm que ver é o vídeo, então, da nutricionista da Liliane, minha colega, que está fazendo lá, então, está assistindo as mesmas aulas que eu, né? A gente até teve um encontro, né, assim, bem interessante, né? Eu fui fazer elogio às contribuições dela na aula, e aí viramos amigas, né? Então, ela prontamente atendeu meu pedido e fez aí um vídeo super interessante para vocês, tá? Então, para vocês acessarem o vídeo dela, vocês têm que acessar esse link ali, que eu vou deixar para vocês. E qualquer dúvida, daí me avisem. Então, a primeira questão que vocês têm nessa semana é fazer o seguinte: vocês, depois de assistir o vídeo da Liliane, vocês vão deixar um comentário para ela, né? Agradecendo pelo vídeo, pelas informações repassadas e tudo mais. Né? É importante isso. Até para ela ver que vocês realmente viram o vídeo, que aproveitaram o conteúdo que ela repassou ali pra gente. Os alunos que fizerem comentário ali, então, não é necessário que vocês façam, então, o mesmo comentário no caderno. A gente vai ter essa interação virtual. Se o pai, a mãe ou outro familiar que vocês não tiverem como acessar esse computador, mas se alguém da família de vocês fizer isso, eu peço que o pai ou a mãe ou quem esse familiar que fez esse comentário ali no vídeo dela, por vocês, que vocês coloquem junto lá o nome e a turma de vocês lá. Por quê? Porque eu vou acompanhar, essa primeira questão vai ser o acompanhamento ali pelo site, pelo YouTube. Abaixo do comentário da Liliane, né? Abaixo do vídeo da Liliane. Quem não conseguir fazer o acesso ao vídeo porque não tem acesso à internet, vai ter que fazer o comentário depois de assistir o vídeo, que vai ser enviado no grupo do WhatsApp. Vai precisar fazer esse comentário então no caderno, tá? Então vai colocar lá questão 1, comentário do vídeo da nutricionista Liliane e fazer o seu comentário ali do que achou do vídeo, qual foi a importância desse vídeo para sua vida e tudo mais. A segunda questão é fazer aí uma tarefinha que a Liliane deixou pra gente. Ela disse pra gente que o mais importante de a gente saber qual é a nossa alimentação na semana é avaliar a nossa alimentação durante um dia. Então, vocês vão ter aí a entrega dessa minha atividade até na segunda-feira. Vocês estão recebendo na quarta
e vocês vão ter até segunda-feira para entregar. Então, entre de quarta a segunda, vocês podem escolher qualquer um desses dias e vocês vão anotar todos os alimentos que vocês vão ingerir. Então, lá de manhã. De manhã, o que eu comi lá de manhã? Eu tomei um café com leite, usei açúcar. Comi um pão, sei lá, ou não comi nada. Aí vocês vão anotar o que alimento que vocês consumiram pela manhã. Se quiserem anotar ali no período, o horário, pode também, mas não é necessário. Só os alimentos. Então, de manhã, depois eu fiz um lanchinho. Ou, não me alimento de manhã, não tem problema. Então, vai só preencher à tarde e noite. O que vocês têm que prestar atenção nessa tabela? Vocês precisam separar os alimentos. Então, tipo, café vai a água, né? Vocês têm que separar esses alimentos, porque vocês vão ter que colocar ao lado se o alimento é in natura ou minimamente processado. Pode escrever isso que eu falei, ou só in natura ou só minimamente processado, tanto faz. Vocês podem escrever se ele é processado ou se ele é ultraprocessado. Se vocês ficarem em dúvida, vocês vão colocar não sei. Não adianta me perguntar todos os alimentos se são ou não são. Alguns eu também não vou saber. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um não sei. Depois eu vou fazer uma lista dos alimentos não sei. E vou pedir uma ajuda, né? Dos que eu não souber. Vou pedir uma ajuda para a Liliane e a gente faz um resgate disso numa próxima oportunidade, tá? Numa próxima aula. A quantidade de linhas aqui que eu coloquei nessa tabela que está no Word ali é uma sugestão. Vocês podem colocar mais ou menos. A minha sugestão é a seguinte, que vocês façam um rascunho e que preencham a limpo depois para mim, porque senão vai ficar tudo muito bagunçado. Então, vocês precisam se organizar e aí depois vocês fazem então passem a limpo que vai ficar mais organizado. Professora, eu tenho computador, posso digitar? Pode. Pode fazer no caderno, né? No caderno digitado, tá bom? Ou fazer na própria folha, mas daí a questão é que talvez precise de mais linhas também. Então, talvez o caderno seja a melhor opção. E aí, então, as instruções foi o que eu falei que está escrito aí. Então, para eu entender o que é esse alimento in natura, minimamente processado, a Liliane já explica no vídeo, mas eu coloquei mais umas informações. Então, o alimento in natura é aquele obtido diretamente das plantas ou animais, sem sofrer nenhuma alteração após deixarem a natureza. Os alimentos minimamente processados, eles correspondem a alimentos que são in natura e que foram submetidos ao processo de limpeza, por exemplo, remoção aí, talvez, de partes que não sejam comestíveis ou indesejáveis, um fracionamento, moagem, secagem, uma fermentação. Esses são todos os processos, né, que são submetidos a alimentos. Pasteurização, refrigeração, congelamento, processos similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original. Alimentos que fazem desse grupo são grãos, nozes, legumes, frutas, hortaliças, raízes e tubérculos, chás, cafés, infusão de ervas, água de torneira e engarrafada. Aqui, então, não ficou muito boa essa imagem, mas essa imagem foi retirada do guia alimentar. E outros exemplos aqui, arroz branco, milho em grão, espiga, feijão de todas as cores, frutas secas, castanhas, nozes, amendoim, farinha de mandioca, de milho, de trigo, macarrão, carne de gado, porco, pescados frescos, o leite pasteurizado, né, que passou pelo processo de pasteurização, e iogurte sem adição de açúcar. Então, esses são os alimentos que estão nessa categoria. Os alimentos processados são aqueles fabricados pela indústria com adição de sal, de açúcar ou de outras substâncias de uso culinário, alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados. Alguns desses alimentos são cenoura, pepino, ervilhas, palmito, cebola, couve-flor,
preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre, extratos ou concentrados de tomate, frutas em calda, cristalizadas, carne seca e toucinho, sardinha, atum enlatado, queijos, pães feitos de farinha de trigo, levaduras, água e sal. E os alimentos ultraprocessados são produtos que estão prontos para o consumo necessitando de aquecimento ou não. São formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, que são derivados de constituintes de alimentos ou sintetizados em laboratório. Então, com o uso de corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários aditivos. As técnicas de manufatura incluem extrusão, moldagem, pré-processamento por fritura ou cozimento. O objetivo do ultraprocessamento é tornar o alimento atraente, acessível, palatável, apresentar longa vida de prateleira e praticidade. Alguns exemplos: biscoitos, sorvetes, balas, cereais, bolos, misturas para bolo, barras de cereal, refrigerantes, iogurtes e bebidas adoçados ou aromatizados, bebidas energéticas, produtos congelados, pizzas, hambúrgueres, extratos de carne, o nuggets e pães doces. E aí vai um monte de coisa, né? Aqui ainda, tá? Então esses são os ultraprocessados. Aqui então tem um outro exemplo, aqui colocando, por exemplo, alimento in natura, sendo processado e ultraprocessado, só para vocês verem a diferença entre eles. E a terceira questão é um pouquinho diferente, né? Essa questão. Vocês vão ter que fazer uma receita, pensando nessa questão de alimentos in natura, processados e ultraprocessados, vamos produzir aí o nosso alimento, né? Fazer uma receita. Eu coloquei aqui como sugestão suco natural, pão, bolo ou bolacha, né? E vou mostrar para vocês depois uma receita também que eu fiz para mostrar, para incentivar vocês a fazerem. Então, a primeira coisa, vocês vão ter que, o que vocês vão ter que fazer, né? Vocês vão fazer a receita e vocês, de preferência, vão me enviar um vídeo de você com a sua família fazendo essa receita. Pode ser até a parte de degustação, chegar no final e vocês comendo. Quem já tiver os aplicativos InShot ou outros aplicativos de vídeo, que dá para criar vídeos também, pode fazer um vídeo mais elaborado e me enviar. Quem não tiver, faz um vídeo mais simples e só me envia. Quem não fizer o vídeo porque tem vergonha de aparecer ou tal, não quer, ou talvez o celular não esteja tão disponível assim para fazer o vídeo, pode tirar então 2 fotos. Uma fazendo a receita, a hora que estiver adicionando algum ingrediente, e outra na degustação, ou seja, com a pessoa comendo. Se vocês quiserem, vocês podem postar essas fotos. Eu não posso postar a foto de vocês, mas vocês podem postar as fotos e me marcar, tá? Então me marquem no Facebook e Instagram se vocês quiserem. E aí eu também peço para que vocês executem uma receita de família, por isso que eu vou estar dando então um final de semana aí nessa atividade para vocês estarem fazendo com as suas famílias, então tá fazendo uma receita aí. Eu coloquei a sugestão de um suco natural também, porque eu entendo que talvez algumas famílias estejam passando aí por algumas necessidades, tal. Então, se também não tiver condições de fazer nenhuma dessas receitas, pode estar fazendo alguma outra coisa. Aí, se tiver alguma dúvida, pode estar me perguntando e daí durante o dia também vou postando essas respostas, essas dúvidas aí no grupo, tá bom? No grupo da sala. Então, aqui a minha sugestão vai ser o bolo de laranja da minha avó Terezinha. Eu vou fazer esse bolo, eu fiz esse bolo, na verdade, e vou fazer um videozinho do bolo e vou acrescentar junto aqui nessa apresentação. Tá bom? Então, espero que gostem, uma atividade um pouco diferente. E só lembrando, né? Vocês vão ter que fazer as atividades. Se conseguir, direto no YouTube, se não conseguir no caderno. A 2, no caderno. E a 3 é fazer aí uma receita. Lembrando que quem
conseguir fazer a impressão, daí pode fazer direto na folha, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima.